Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando então a aula da semana 24 em língua portuguesa. Vamos trabalhar com a apostila, dando continuidade às aulas ao vivo, ok? Vamos lá então? Nessa videoaula, nós vamos trabalhar com a apostila 3, páginas 44 a 45, trabalhar um pouco de poesia, interpretação de texto e prefixos, que é o conteúdo gramatical. Tarefa, páginas 93 e 94 da apostila 3. Iremos corrigir essas páginas na próxima aula ao vivo, na próxima semana. Então, aqui na página 45, nós temos um poema de Mário Quintana. Esse poema, ele representa um pouquinho, né, da questão dos sentimentos. Temos uma imagem que também pode representar um pouco do que diz no poema, e o título do poema é Indivisíveis. Aqui a gente já começa a trabalhar com a questão gramatical do prefixo in. Porém, nós vamos fazer a leitura do texto do poema, questões de interpretação sobre esse poema e depois trabalhar com os prefixos. Tudo nesta videoaula. Então diz assim: o meu primeiro amor, sentávamos numa pedra. Eu a via num terreno baldio entre as nossas casas. Falávamos as coisas bobas, isto é, que a gente grande achava bobas. Como qualquer troca de confidências entre crianças de 5 anos. Crianças. Parecia que entre um e outro nem havia ainda separação de sexos, a não ser o azul imenso dos olhos dela, olhos que eu não encontrava em ninguém mais, nem no cachorro, nem no gato da casa, que apenas tinham a mesma fidelidade sem compromisso, e a mesma animal ou celestial inocência, que apenas tinham desculpem, porque o azul dos olhos dela tornava mais azul o céu. Não importava as coisas bobas que disséssemos. Éramos um desejo de estar perto, tão perto, que não havia ali apenas duas encantadas criaturas, mas um único amor sentado sobre uma tosca pedra. Então a gente grande passava, caçoava, ria-se, não sabia que eles levariam procurando uma coisa assim toda a sua vida. Na próxima página, fala um pouquinho sobre a vida e obra do autor do poema, Mário Quintana. Nasceu em Alegrete, Rio Grande do Sul, 1906 e morreu em 1994. Aprendeu a ler folheando e examinando jornais e foi à escola pela primeira vez quando tinha 11 anos só. Em 1927, ganhou entre 189 concorrentes um concurso de contos com o seu trabalho, A Sétima Personagem. Em 1929, começou a escrever em jornais. Em 1940, lançou seu primeiro livro de poesia, A Rua dos Cataventos. Mário Quintana declarou certa vez sobre a poesia: o comum das gentes raciocina por associação de ideias e o poeta por associação de imagens. Então, ele é um autor bem conhecido na literatura brasileira e ele trabalha muito com essa questão do imaginário, né? Das imagens, dos sentimentos. Deu para perceber ali pelo poema que a sensação é que dá é que ele conta uma historinha do que ele viveu com uma menina na infância. 2.1. Ao dizer o meu primeiro amor, sentávamos numa pedra, porque o verbo foi empregado na primeira pessoa do plural, para indicar que quem sentava na pedra era o poeta e o seu primeiro amor. Ó, o meu primeiro amor, sentávamos, nós, eu e ela. Então, para indicar que ele e ela é que sentavam. 2.2. O poeta considerava bobas as coisas que falava com o seu primeiro amor? Em caso negativo, por que o uso dos adjetivos bobas? Não, ele não considerava, né? Ele usa bobas para expressar a opinião dos adultos. Ele fala que os adultos consideravam isso, as conversas bobas. Ele não considerava. 2.3. No verso crianças, reticências, foram usadas para, letra A, indicar que foi suprimida uma parte do verso
que não interessa ao leitor, ou B, exprimir uma emoção que o leitor capta lendo os versos seguintes. É a letra B, exprimir uma emoção que o leitor capta lendo os versos seguintes. Crianças, ele dá aquela paradinha, então uma emoção, né? Letra B. 2.4. O que o primeiro amor tinha de especial que o diferenciava de uma criança amiga dos animais de estimação do poeta? Os olhos azuis, né? Ele fala muito da questão da cor dos olhos da menina, da criança. 2.5. Ao dizer o azul imenso dos olhos dela, o poeta está querendo dizer que os olhos do seu primeiro amor eram muito azuis, muito grandes ou pouco inocentes? Muito fácil, né? Letra A, muito azuis. Imenso, né? O azul imenso, eram muito azuis. 2.6. Quais são as semelhanças entre o primeiro amor do poeta e o cachorro e o gato da sua casa? A única semelhança era a fidelidade sem compromisso, né? E a inocência, então, fidelidade sem compromisso e inocência. A questãozinha 2.7, pessoal, não saiu ali, tá? Mas era assim, ó, o que você entende por fidelidade sem compromisso? A resposta é pessoal, apareceu ali, resposta pessoal. Vocês vão colocar o que para vocês é uma fidelidade sem compromisso. O que significaria isso para vocês, ok? 2.8, já na página 47 lá em cima. Por que o poeta afirma que não havia ali apenas duas encantadas criaturas, mas um único amor sentado sobre uma pedra tosca? Por quê? Por que ele afirmava isso? Porque havia um grande desejo de estar muito perto do outro. Então, havia um grande desejo de estar perto um do outro. 2.9. Qual o comportamento dos adultos frente ao amor das crianças? Eles riam, caçoavam, né? Achavam, vamos supor, sem lógica ou não achavam interessante. 2.10. Segundo o poeta, que características tem o amor que os adultos passam a vida procurando? Fidelidade sem compromisso, inocência, desejo de estar perto, encantamento, né? Essas são as características do amor que, para ele, os adultos passam a vida inteira procurando e que ele achava que naquele momento ele sentia, né? Fidelidade sem compromisso, inocência, encantamento, desejo de estar próximo. 2.11. Por que o poeta usa a expressão gente grande em lugar de adulto? Porque a expressão é empregada pelas crianças, né? Geralmente as crianças falam assim, gente grande, ao invés de adultos. Logo após essa questãozinha, vem um quadrinho que fala sobre o prefixo in. Lembra que eu falei que o conteúdo gramatical dessa aula seria prefixos? E lá no título do poema, indivisíveis, já aparecia esse prefixo. Então, o prefixo in pode indicar privação ou negação. Indivisível, invisível, intolerante, infiel, irracional, aqui perde o N, né? Impossível, lembrando que antes de P e B é o M. E movimento para dentro. Introduzir, introjetar, induzir, ok? Então, o in indica negação ou movimento para dentro. Quando eu digo impossível, é a negação do possível. O possível é algo que dá para fazer. O impossível é a negação, é algo que não dá para fazer. 2.12. Por que o título do poema é Indivisíveis? Porque o amor provoca um desejo
de juntar e não de dividir. Que bonito isso, né, gente? É o amor de criança. Então, ó, porque para o autor, né? O amor é o desejo de juntar e não dividir, por isso indivisível, que não pode dividir. Dois ponto 13. O poema de Mário Quintana tem rimas como o de Guilherme de Almeida, que a gente já leu? Não. Se sim, quais são as rimas, né? Se não, o que marca o ritmo do poema? Então, não tem rimas, né? Mas tem um ritmo, que é a passagem de um verso para o outro. Quando ele passa de um verso para o outro, parece que dá um ritmo, mas não rimas. Lembrando que a rima são palavras que têm o final parecido. 2.14. Quantos versos tem o poema? Estão separados por estrofe? O poema tem 19 versos, 19, uma única estrofe. A estrofe, conjunto de versos, então tem só um conjunto de 19 versos. E a 2.15. Muitas pessoas afirmam que crianças ainda não conhecem o amor entre casais, que não se apaixonam como adolescentes ou adultos. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? E aí, você deve escrever o que você acha. Você acha que o amor de criança é um amor diferente do amor de um adulto, de um adolescente? Será que não sabe realmente a criança como que é o amor verdadeiro? Escrevam aí na apostila de vocês. Seguindo então agora, esses últimos slides não estão na apostila, tá? São slides extras para fixar o conteúdo do prefixo. Um prefixo é um elemento formador de palavras que se coloca antes do radical de uma palavra primitiva, alterando seu sentido. As palavras que utilizamos atualmente na língua portuguesa têm prefixos de origem grega ou latina, embora essa divisão não seja significativa na linguagem corrente, sendo mais importante compreender que os prefixos podem indicar negação, repartição, separação, anterioridade, entre outros. Aqui nós vamos ver os exemplos de prefixos existentes na língua portuguesa. Prefixos que indicam negação e oposição. O desfavorável, desigual, desnecessário. O in, que a gente já viu, acabou de ver, infeliz, inacabado. Contra, contramão, contrassenso, contracurva. Anti-inflamatório, anticoncepcional, antirrugas. O a ou o an, acéfalo, anaeróbico, amoral. Então, são prefixos que indicam negação e oposição, coisas contrárias. Prefixos que indicam duplicidade, duplo, ditongo, digrafia, dióxido, bicampeão, bimensal, bicarbonato, ambidestro, ambivalente. Duplicidade. Prefixos que indicam movimento para dentro. Ingerir, imigrar, importar. Enterrar, enterrado, embarcar. Intramuscular, intravenoso, uma injeção, né? Intramuscular, é dentro do músculo. E endovenoso, também dentro da veia. Agora, prefixos que indicam movimento para fora. E, exportar, emigrar, exprimir. E, êxodo, eclipse, eczema. Prefixos que indicam repetição. Refazer, recomeçar, reeditar, reaver. Anáfora, anagrama, analogia, análise, repetição. Eu faço uma análise, eu olho de novo. Prefixos que indicam superioridade ou excesso, coisas muito, né? Como é que a gente pode dizer? Hiper, né? O muito, hiper, super. Super povoado, super-homem. Sobrecarga, sobrepor. Supra, suprassumo, supradito.
ultra, ultrapassar, ultrassom. Hiper, hipérbole, hipertensão, que é a pressão alta, hipertensão. Prefixos que indicam inferioridade, hipo, hipotensão, hipocalórico, inferior, que baixa, hipotensão, baixa pressão. Prefixos que indicam simultaneidade ou companhia, co, com, cooperar, compor, coordenar, sim, sim, sinfonia, sincronia, sinônimo. Prefixos que indicam anterioridade, antes, ante e pré, antebraço, antessala, anteontem. Prefácio, prever, pré-história, antiga. E por último, os prefixos que indicam posterioridade, para frente. Pós-por, pós-eleitoral, pós-graduação, que vem depois da graduação. Epi, epílogo, epígrafe, epiderme, que vem posterior, ok? Então, esses prefixos são bem importantes vocês lembrarem, estudarem para a prova. Eu não vou pedir a origem, tá? Se é grega ou latina, não tem problema. Eu só quero que vocês identifiquem que tipo de prefixo, quem é, né? Onde está o prefixo e que tipo de prefixo é. Vamos supor que tenha uma frase assim, anteontem eu faltei à aula. Anteontem. Então, vocês vão ter que me dizer que a palavra anteontem possui um prefixo que indica anterioridade. É isso que vocês vão ter que fazer na prova, ok? Fiquem bem, façam uma tarefinha para a próxima semana e se tiverem alguma dúvida, anotem para tirar na aula ao vivo. Tchau, tchau, gente!